A gente vai falar sobre o sorteio da Copa do Brasil, fazer as nossas projeções aqui, mas eu não quero nem criar uma polêmica, que eu acho que a gente não tá aqui para criar polêmica, mas para debater o fato, né? Não o factoide. Eu queria falar sobre a declaração do Kaká, que muita gente, o jogador do Corinthians, que falou que ele generalizou, né, a mídia que vai para aquele lugar e aí houve uma repercussão muito grande no meio de semana. Tem muito torcedor que compra esse discurso. Muito torcedor que compra esse discurso, né, do Kaká, que a mídia é culpada. Agora, o que eu acho patético, além do nível de futebol praticado pelo Kaká no campo de jogo, por mais que ele faça alguns gols a favor, ele é um jogador que, na minha avaliação, ele não tem nível para estar na equipe do Corinthians. E a declaração dele, não é que eu fiquei dodói e eu senti aqui o baque do Kaká. Cada um veste a carapuça, e se ele quer xingar a imprensa porque o nível dele talvez seja ele, tá tudo certo, talvez tá tudo ok. A única coisa que eu queria falar é o seguinte, me chama muita atenção que esse discurso chucro, chulo, baixo nível, ele sempre se aplica à imprensa como forma de transferir responsabilidade, porque eu queria entender se é a imprensa que faz gol contra, como o Kaká faz um monte, se é a imprensa que falhou no gol do Criciúma, que o Kaká vai tentar tirar e por falta de qualidade técnica ele dá uma resbatida na bola, a bola vai pra trás e mata o Hugo. Sim. Eu queria saber se é a imprensa que gastou e deixou uma dívida bilionária no Corinthians. Então você, torcedor, que compra esse discurso patético, baixo nível do Kaká, vocês deveriam fazer a meia-culpa e não cobrar da imprensa, cobrar dos dirigentes que passaram pelo seu clube de coração e destruíram a sua instituição. Só isso. E o recado do Kaká, só para poder finalizar aqui, é um recado do nível da bolinha que ele pratica. Pequena, minúscula e patética. Eu acho assim, ó, os caras têm tantos assessores, ele vai e diz aquele negócio, ele viu, se eu sou assessor dele, eu peço demissão na hora. Eu nunca mais trabalho com ele. Porque foi de uma indelicadeza e de uma burrice ao mesmo tempo. Pô, o cara ganhou o jogo, certo? O cara faz o gol da vitória. Mesmo se tivesse perdido, eu já acharia ruim, né? Mas o cara ganha o jogo. Ele faz o gol da vitória. Ao invés de ele se colocar, estou à disposição de vocês, que alegria, vamos sair dessa, né? Estamos quase fora da zona de rebaixamento. Ele vai e xinga os jornalistas que não tem nada a ver com isso. Era uma rara semana para se falar bem do Corinthians, de uma vitória, estreia do Ramon Dias, não. Todo mundo falou sobre essa... Porque o cara criticar a imprensa, gente, nós não somos corporativistas aqui. À vontade, a gente critica a imprensa muitas vezes porque nós muitas vezes pioramos. E a relação muitas vezes deu uma deturpada por culpa nossa. Agora, o cara usar dessas palavras que ele utilizou... É um baixo nível tremendo, não pode. Os caras têm que saber o tamanho da camisa que eles representam. Eu não coloco nada, não acrescento nada ao que você disse, João. Eu acho que é isso mesmo. Agora, tem que ter alguém ali dentro do Corinthians para organizar isso, né? Para orientar os jogadores, para chamar e falar, escuta, a gente ainda não, nós não saímos da zona do rebaixamento, a gente está numa situação difícil. Vamos tentar organizar aqui pra gente não ficar virando fio, porque daqui a pouco vocês estão xingando, a gente perde de novo, vai dar confusão outra vez. Calma, vocês querem xingar? Então espera sair da situação ruim, salvem o Corinthians aí da Série B, depois fiquem à vontade. Eu jamais faria isso, né? Sair xingando quem quer que seja. Acho isso de muito baixo nível, principalmente quando isso é replicado para milhares de pessoas. Uma parte só. Agora, vocês querem depois, aí fiquem à vontade. Vocês ainda não fizeram nada, gente. Vocês estão ainda numa situação ruim, ganharam um jogo, mas tem ainda um monte pela frente para vencer. Até jogo contra o Bahia final de semana, duríssimo. Gente. Jogo duríssimo. Não, o Corinthians tem que ganhar mais 10 jogos, gente. 10 de 21, 22 que o Corinthians tem para fazer metade, ainda. Praticamente. Tem que ganhar metade dos jogos. Metade dos jogos o Corinthians tem que ganhar. É muita coisa. É uma situação ainda muito delicada do Corinthians. Então, calma. Salvem o Corinthians, boleirada aí, salvem o Corinthians, depois vocês fazem o que vocês acharem. Só um detalhe para isso, mal orientado, porque ele deu aquela declaração pro Plácido, esqueci o sobrenome dele, o Plácido do Sport TV. Plácido Bercy. Acho que Plácido Bercy. Grande Plácido, gente boa demais. E aí depois, não feliz de ter dado uma declaração já pro repórter que o entrevistou na saída do campo de jogo, porque ele tinha feito um dos gols. Ele vai para o outro setor e fala o mesmo recado. Então o cara foi de caso pensado para poder fazer isso. E assim, eu não vou nem criticar o departamento de comunicação do clube, né? Os assessores, assim, claro porque que você não tem como controlar. Ficaram surpresos. Né? E assim, uma atitude lamentável também foi o Kaká ter se rejeitado a tirar uma foto com uma torcedora que estava por lá. Eu achei que isso foi pior. Isso foi... Claro que foi, é que eu ia falar pior agora. Que o xingamento. Cara, gente, só para deixar bem claro aqui, vem cá. Nós temos um microfone aqui, isso aqui é poderoso, cara. Você tem que ter responsabilidade. Você pode não gostar do Capriotti, de mim, do Pretzel, de algum integrante da equipe, tá tudo certo. Só que a gente faz algumas críticas aqui, às vezes passa o ponto, vira o fio e a gente tem que ter a humildade de reconhecer. Agora, o Kaká ter feito o que ele fez, ele cometeu talvez um erro, não um crime, só que ele não teve peito pra segurar a bucha.
ele não teve peito. E essa é a geração dessa boleirada aí. Que eles vivem numa bolha, aí eles saem um pouquinho da curva e depois eles querem fazer pedido de desculpas na rede social, que é o famoso discurso de assessoria de imprensa para amenizar a imagem. Então assim, cara, posso falar? Ele ter chegado à imprensa é um baixo nível? É. Se ele quiser criticar a imprensa, critique. Só que vocês, jogadores, não venham falar que vocês não têm um microfone, porque eu já ouvi de vários atletas. Vocês têm um microfone todos os dias. Opa, vocês também. Fiquem à disposição. O problema é que vocês têm medo do microfone. E quando a gente pede pra fazer uma entrevista com qualquer atleta, nunca dá. Não pode, porque Medo talvez não né? tenham resposta sobre as perguntas que faremos. Alguns não têm capacidade É para isso. falar no microfone, infelizmente. Eu falo isso com dor no coração, porque Tem razão. eles deveriam ter essa capacidade de articulação, de poder argumentar. E, infelizmente, muitos deles não têm. É uma questão até de educação que a gente fala sempre aqui, né? E isso é um trabalho que os clubes deveriam promover, que os assessores deveriam promover, porque a discussão, têm medo dos discussão em jogadores, alto nível, em bom nível, ela serve, cabe em qualquer lugar, porque se o Kaká vem a público e fala, olha, não concordo com isso que os jornalistas disseram, esse ponto aqui não está correto, é isso, aquilo. Ele não tem essa capacidade, ele não consegue argumentar. Por isso o argumento dele é o xingamento, né? É a única coisa que ele consegue articular e fazer e colocar ali para a opinião pública. E eu falo isso com muita tristeza, porque deveria ser o oposto. Os jogadores deveriam ter essa capacidade de poder discutir, debater, articular os seus pensamentos de uma maneira mais correta e menos baixa, como fez o Kaká. O discurso dos nós contra eles não vale. No ano passado a gente nunca viu o Renato Augusto ofender a imprensa. E ele foi bastante criticado. Nunca viu o Fábio Santos, né, falar. O próprio Fagner, né? O Fábio Santos está se aposentando, em nenhum momento ele reclamou, sabe? O próprio Fagner muito criticado. Olha, o Fagner é o seguinte, tem muita gente que julga o caráter do Fagner. Eu acho absurdo. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que o Fagner, como companheiro de profissão, ele não é um bom colega de profissão. Isso eu acho. Sim, porque... Tá? Porque ele entra pra quebrar. Isso. Muitas vezes ele entra pra dar no meio e, tipo assim, ele não tem a percepção. Muitas vezes acidentes acontecem. Por exemplo, na temporada passada, o Marcelo, sem querer, quebrou a perna do jogador do Argentino Júnior. Foi uma fatalidade. Agora, rotineiramente, o Fagner tem aquele tipo de atitude no campo de jogo que aí eu já coloco um asterisco em relação à conduta dele como profissional, mas não como pai de família, como caráter. Isso é muita pretensão de muita gente. Mas nem mesmo sendo atacado dessa forma, o Fagner se posicionou dessa forma, né? Eu penso pelo menos assim, acho que o Kaká foi mal, ele tem todo o direito de cornetar, de falar, mas a partir do momento que ele xinga, cara, ele tá representando uma instituição. E a informação é que ele teve um desconto no salário. Se é verdade ou não, já não sei. Paciência.